boa noite. Olá, boa noite. Dou as boas-vindas a quem veio participar dessa conversa, essa breve conversa sobre formação e formadores. O que é formação, o que são formadores, essas coisas que eu peço sempre a vocês, né? Olha, partilha aí, partilha para 3 amigos, manda, olha, carrega aqui nessa setinha aqui embaixo e manda para 3 amigos. Pronto, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é formação, sobre o que é formador, o que é uma sessão de formação e para que serve. Em primeiro lugar, eu sou Vânia Andrade. A minha formação acadêmica é a psicologia e sou técnica em geriatria. E quando eu terminei esse meu percurso, eu fui fazer estágio, fui trabalhar com idosos em instituições de idosos e eu comecei a perceber que eu tinha colegas que trabalhavam nisso e que faziam as coisas que eu tinha aprendido na minha especialização, elas faziam isso de uma forma meio intuitiva, porque algumas já trabalhavam há 20 anos, há 25 anos, 15 anos, e eu comecei até às vezes a ficar um bocadinho envergonhada, porque eu dizia, mas eu não aprendi assim. Por exemplo, eu fazia um transporte de um acamado, da cama para a cadeira, para o cadeirão. Eu dizia, mas eu não aprendi assim, eu aprendi com técnica. Mas também não queria dizer que, olha, não é assim, isso não se faz, isso é falta de ética. Mas eu também ficava sem entender. Eu tinha aprendido de uma forma e eu via as colegas a fazerem de outra. E eu disse, não, alguma coisa aqui não está a rodar muito bem para a minha cabeça. O que eu queria era fazer o que eu tinha aprendido, fazer com técnica, porque o que traz a técnica? A técnica traz menos cansaço para o profissional, traz um maior conforto ou para o doente, ou para o idoso, ou para o acamado. E eu queria uma forma de que isso andasse para frente. E essa forma, a forma que eu encontrei foi sendo formadora, fazendo formação e sendo formadora. Hoje eu dou muita formação e gosto muito para cuidadores formais e informais, não só, mas gosto dessa função. E fui ser formadora justamente por isso, porque eu não estava entendendo como é que eu aprendi de um jeito e elas faziam de outro. Então, só para dar uma abertura para vocês, para por que eu fui ser formadora e por que eu me apaixonei por essa profissão. A formação, o ser formador, geralmente a gente faz a formação para ser formador, formação inicial, formação pedagógica inicial de formadores. Isso, nós fazemos um curso, tem que fazer um curso, isso tem que ter muitas variantes nessa coisa de ser formador. Por quê? Porque o formador, ele é um andragogo. E o que é um andragogo? O que é andragogia? Andragogia é a arte, a ciência de orientar adultos a estudarem. Essa é talvez a diferença mais forte entre um formador e um professor. O formador não ensina, ele orienta a estudar. Eu brinco muito que o formador é aquela pessoa que junta tudo que o formando traz e bota na caixinha e depois orienta o formando a tirar da caixinha. É mais ou menos isso que a gente faz. Nós fazemos meio que uma gestão daquilo que ele já tem, mais aquilo que nós temos a condição de dar. Por exemplo, uma das instituições para a qual eu presto serviços é o Centro de Psicologia e Formação.
tem muitas formações nesse centro, formações de psicologia, não só. E essa que eu ando publicitando agora, que eu peço para vocês, gente, partilha, gente, bota lá para 3 colegas seus, dá lá para 3 pessoas que você acha que vão se interessar. Por exemplo, essa formação, que é gestão de organizações sociais, é uma formação que tem muito a ver comigo, sim. Geralmente o formador faz a formação na sua área de intervenção. Por exemplo, a minha área de intervenção é a psicologia, é a saúde. Então, as formações que eu dou são formações que englobam essa minha formação. Então, ser formador é uma pessoa que orienta o estudo. E outra grande diferença é que nós trabalhamos, o formador, ele maioritariamente dá aula para adultos. Adultos que querem avançar na carreira, adultos que querem recomeçar, adultos que estão querendo um outro caminho. Nós trabalhamos para adultos, nós orientamos, por isso que é orientar o estudo, orientar aquilo que ele já sabe e orientar. E também uma coisa fundamental, o formador, ele aprende muito. No meu caso, eu aprendo muito, porque o formando, e geralmente o formando adulto, primeiro, ele já tem uma história, né? Ele já tem uma bagagem, ele já tem a mochilinha dele, né? E agora, essa coisa da internet, esse boom do teletrabalho, essa abertura que nós temos com a internet, eles também trazem muitas coisas. Trazem muito daquilo que a gente, às vezes, até nem sabe, às vezes até não teve tempo de ouvir, não teve tempo de se aprofundar. Então, o formador, ele tem várias funções, ou seja, e uma delas é aprender, que é a melhor coisa do mundo, que é você poder aprender. Mas para ser formador, já falei, né? Você faz uma formação, que é a formação pedagógica inicial de formadores, certifica-se e aí sim pode organizar e distribuir o seu trabalho para as organizações, como eu faço, para instituições, e também, se quiser fazer o seu trabalho profissional, por exemplo, pela internet, como muitas vezes eu faço, e ser afiliado, entre aspas, com uma instituição que possa certificar o seu curso. Muitas vezes também pode acontecer isso. E agora também surgiu a necessidade, por conta dessa coisa do teletrabalho, das aulas online, de nós termos uma especialização em e-learning, que é como é que eu falei? Formação contínua pedagógica de formadores com especialização e-learning, que é um outro mundo, gente. É o mundo do interativo, é o mundo do Canva, é o mundo do Geniali, é o mundo do Wordwall, e é um mundo, para mim, é um mundo fantástico, que é uma coisa que eu adoro desde sempre, e que abriu para os formadores uma oportunidade que nós tínhamos a oportunidade de fazer as coisas à mão, de fazer as avaliações, os testes, né? Para nós, as avaliações, tudo à mão, aquela coisa escrita. E com as aulas online, nós temos a oportunidade de fazer muito mais coisa por esse formando, de fazermos muito mais motivação, muito mais fazer com que eles se sintam muito mais dentro da aula do que só o presencial. Não estou a preferir nenhum nem outro, eu gosto dos dois, eu me vi completamente apaixonada por esse mundo de formação, de dar formação, de assistir formação também. Atenção, formador estuda muito e tem que estudar muito, sempre. Tem que estar sempre atento. Eu, pelo menos, estudo muito, mas para as pessoas que me conhecem já sabem que isso para mim é dia de sol com praia e cerveja, ou praia com dia de sol e cerveja. Outra coisa,
A formação é ótimo, eu adoro. Descobri em mim uma formadora de raiz, mas a formação tem o seu lado, para o formador, tem o seu lado burocrático também. Por exemplo, a gente chama de formação modular, porque são módulos. Nós fazemos formações de módulos, que podem ser formações de 8 horas, às vezes, quando a gente faz na empresa para não atrasar a produção, ou podem ser formações essas que vocês ouvem por aí, formação sei lá, essa que eu tô a publicitar agora do Centro de Psicologia e Formação, gestão de introdução, gestão de organizações sociais. Essa tem 35 horas. Então, o formador, a formadora que vai fazer esse plano, esse programa de formação, ele divide, olha, então são 35 horas, né? Tá, então eu vou fazer com, sei lá, com 9 módulos. Então, tá, cada módulo tem 2 horas e meia, porque nós chegamos à conclusão, né, o pessoal que estrutura as formações, que quando você quando você trabalha com adulto, não adianta você querer ir além das pernas. Ou seja, foi aquilo que eu falei, o adulto já tem a mochilinha dele. Geralmente, ele está a estudar, está a fazer uma coisa fora da zona de conforto dele, então não adianta você colocar uma sessão de formação de 5 horas, porque 2 horas e meia para frente ele já não absorveu nada. Né? Então, é muito mais proveitoso fazer uma formação com menos horas de módulos, modular com menos horas, mas que seja muito mais aproveitada. Então, por isso, formação modular. Acho que já coloquei aqui muitas coisas, né? E assim, existe uma burocracia, mas é uma burocracia que é no início. Por exemplo, falei, são formações modulares. Essas formações podem ir de 8 horas até 3.000 horas. São módulos. E outra coisa que a formação tem de bom é a flexibilidade. Por exemplo, como eu falei, não vale a pena você fazer para adultos uma sessão de formação de 6 horas. Às vezes existe, eu já fiz, terminei agora uma especialização em igualdade de gênero, em que nós tivemos alguns sábados com 7 horas de aula. Foi puxado? Foi puxado, mas foi necessário. Pronto, mas geralmente você faz. Eu tenho o módulo, por exemplo, no gestão de organizações sociais, tem um módulo que é utilização da tecnologia no apoio à gestão. Escrevi aqui, viu, gente, para eu passar tudo certinho para vocês. Esse módulo tem 3 horas. Então, eu tenho possibilidade de fazer, por exemplo, eu não preciso fazer as 3 horas no mesmo dia. Eu posso fazer... então eu vou dividir esse módulo em 2 dias. Então faço 1h30 aqui, depois entra uma outra matéria que em formação nós chamamos de UFCD, Unidade de Formação Modular. Errei, gente. Unidade, F de formação, C de curta duração, UFCD, Unidade de Formação de Curta Duração, que são as nossas matérias, entre aspas, que são os nossos módulos, e eu tenho a flexibilidade de dividir isso. Eu posso fazer segunda e terça, aí não cansa muito o formando, e também existe aquilo que eu falei, às vezes o formando traz informações que você também não sabe, e às vezes a gente tem a flexibilidade de sonhar um pouco mais, de abrir um pouco a conversa, né? Se mantiver dentro fazendo a gestão dos módulos, dá para
o formando se abrir, o formando falar das coisas dele, o formando falar das dificuldades dele ou das coisas que ele viu durante o dia, porque tem muitas formações que são pós-laborais. Não é só para desempregado, não é só para quem quer mudar, não, é para formação, podendo fazer, tem uma série, foi o que eu falei, não preciso discriminar aqui, mas tem uma determinada burocracia, e existe uma burocracia para o formador também. Por exemplo, quando nós fazemos o programa de formação, esse programa de formação ele tem que estar pronto no início da formação, ainda que essa formação tenha 150 horas, mas no início tem que estar tudo ali pronto, ou seja, o que a gente chama de programa de formação, aí tem um monte de nome, programa de formação, tem o referencial da formação, tem o número da UFCD, Unidade de Formação de Curta Duração, tudo isso tem que ser escrito, uma coisa que a gente chama de programa de formação, e depois tem, para cada sessão que nós vamos fazer, tem um plano de sessão, que aí nós vamos discriminar o que nós vamos fazer, o que nós vamos usar, se vamos usar computador, se vamos usar... agora já nem mais passa aquela coisa de slide, nem nada, mas pronto. E a avaliação, é outra história também dentro da formação. Por exemplo, normalmente nós fazemos ou testes ou frequências, não é? Não, na formação a gente faz avaliação. E aí o formador tem um pouco mais de mão nessa avaliação, porque a avaliação consta de várias coisas. A observação, a participação do formando, se o formando está mesmo ali motivado, que também depende muito de nós, muito da nossa capacidade, e depende muito de nós formadores também. Por exemplo, se você vai ter a flexibilidade de fazer um módulo que tem, sei lá, 6 horas, se você vai abrir isso para 4 dias, o formador tem que ter a capacidade de não perder nenhum link ali. Porque se ele determinou no plano de sessão que ele vai fazer toda segunda-feira ele vai falar de introdução à gestão, né? Como aqui tem no gestão de organizações sociais, ele tem que saber onde ele começou naquela segunda-feira, onde ele parou naquela segunda-feira e onde ele vai retomar na outra segunda-feira. Isso é função do formador. Claro que também às vezes a gente joga um pouquinho isso para o formando para trazê-lo para nós, né? Ou seja, onde foi mesmo que eu parei, gente? Olha, semana passada eu falei de problemas sociais contemporâneos. Não falou não, falou só utilização das ferramentas da internet. E isso também, a formação dá essa possibilidade de girar em torno de toda a gente, não só do formador. Por isso é que a gente diz que o formador não ensina, a diferença está aí para o professor. O formador não ensina, ele ajuda a entender o mecanismo cognitivo, a entender o mecanismo da aprendizagem, a entender o mecanismo de como a pessoa vai apreender aquilo que ele passou. Essa é a função do formador. E também, claro, a função dos materiais. Queria falar antes da coisa do formador online, que é uma paixão minha. Eu sou completamente apaixonada por essas ferramentas online. E por isso fiz a especialização, até porque complementava o meu contexto enquanto formadora. E é um outro mundo, gente, eu falei aqui, é um outro mundo, é uma outra visão de como você pode motivar um aluno com um programa de computador, como você pode fazer com que esse aluno ultrapasse, supere a ele mesmo. É uma coisa fantástica você pegar um Word Wall e fazer uma atividade em que
ele possa fazer a qualquer momento, inclusive no telemóvel. Ele pega o telemóvel ou o celular, que eu já vi que tem gente do Brasil aqui, ou o celular, e ele faz a atividade ali no telemóvel, onde ele estiver, onde tiver conexão. Isso é fantástico para o aprendizado, isso é fantástico para o formador também. Porque quando você... Eu faço muita formação também, eu gosto muito de estudar. E é muito bom quando eu às vezes encontro formandos meus nas mesmas formações que eu faço. E é muito bom você ver como esse formando avançou e como você também, eu como formador, e como formador também teve essa responsabilidade. Isso talvez é a coisa que mais vale a pena, todo o estudo que a gente faz, todo o sacrifício, na verdade, porque o nosso trabalho, ele é antes da formação começar, durante a formação sim, porque aí falei que a gente entrega o plano de sessão, né? Entrega o plano de sessão, mas todos os dias que tem aula, ou seja, todos os dias que tem sessão, existe um sumário, que é para comprovar se o formador seguiu aquele plano de sessão que ele fez. É burocrático? É cansativo? Mas quando o resultado, na imensíssima maioria das vezes... Deixa eu dar um tchau aqui, gente, para Carla Vieira, para Cristina Rodrigo. Oi, Carla, oi, Cristina. O Cláudio estava aqui, eu vi. Eugênio, eu sabia que você estava aí. Cláudio, meu bem, que saudade de você, Cláudio. Cláudio Martins foi meu colega de especialização da geriatria. Um beijo para você, Cláudio. Parei nos materiais. O formador tem que ter o link, né, gente? E aí vem o material da formação. Para mim, particularmente, é um momento de extrema felicidade, porque eu sou criadora de conteúdo. Então eu faço os meus manuais. Vocês já viram aí que eu já peço sempre para também tem saudade, né, Cláudio? Que eu já pedi para vocês partilharem para mim. Esse momento eu gosto muito de fazer isso, porque os meus manuais são manuais de muito estudo. Não são manuais, não são coisas grandes, mas são manuais que eu estudo muito, que eu descomplicando os florais. Que bom! Joana. Já falei aqui do nosso centro, hein, Joana? Joana, minha queridíssima Joana Mendes, que eu falei aqui para vocês no começo do Centro de Psicologia e Formação, onde eu estou a publicitar essa formação, não só de gestão de organizações sociais. Vamos partilhar isso, hein, gente? E fazer esse material também me faz estudar mais. Eu estudo e passo esse material e faço os manuais que eu vejo que os formandos estão aproveitando cada vez mais. E fazer um material online, que é outra viagem, é outra coisa, é um descobrir de si mesmo. E outra coisa, quando você trabalha com o material online, há muita possibilidade do formando ele mesmo fazer a própria atividade. E isso é fantástico. Atenção, gente, eu estou a falar tanto do que é fantástico o formando, porque o formador ele trabalha com adultos. Então, vocês imaginem o quanto de motivação nós temos que dar a um adulto para que ele vá para o computador, geralmente depois de um dia de trabalho, para ele também criar, ou seja, para ele, aquilo da caixinha que eu falei no começo, que o formador ajuda o formando a colocar tudo na caixinha para depois orientar para ele tirar tudo da caixinha de novo. Exato. Então, você pegar uma pessoa que
trabalhou o dia inteiro, foi fazer formação e depois ainda está disposta, está motivada pela sua intercessão, está motivada a fazer uma atividade online, isto é o céu. Eu gosto muito de falar isso porque eu me descobri formadora e acho que eu nasci para fazer isso, tinha que fazer isso num momento da minha vida. E gosto muito de fazer. E justamente porque muita gente me pergunta, quando eu peço, partilha aí, gente, bota aí para 3 pessoas. Mas o que é formação? O que é ser formador? Pronto, então eu agora vim aqui para dizer isso para você. Estou falando de novo para quem não estava aqui, tá, gente? Então, eu acho que deu um bocadinho para vocês perceberem o que é uma formação, o que um formador faz. Basicamente, a formação é a orientação para o estudo de um adulto, que é a grande diferença para quem é professor. O formador não ensina. O formador, ele orienta o estudo, orienta aquilo que o formando já traz com ele, ou quer absorver. Eu gosto muito dessa palavra porque a gente não ensina, até porque a gente aprende muito, né? Juntando isso com os materiais que nós podemos criar. Não estou a dizer que a gente só possa criar material online. Muito tempo antes dessa coisa toda do trabalho online, do teletrabalho, nós fazíamos todo o trabalho, fazíamos fichas de avaliação e testes e mesmo atividades com desenhos, trabalhávamos e trabalhamos até hoje muito com PowerPoint. Já fazíamos isso, não estou a desvalorizar a formação presencial, de jeito nenhum. Faz muito sentido até, porque o formador, quando é que ele percebe quem é o seu formando? Ele tem que perceber isso, tem que poder perceber isso na primeira sessão. É logo de cara. Por isso que a primeira sessão, explicando para quem não está familiarizado, a primeira sessão é uma sessão de apresentação, geralmente com uma coisa que a gente chama de teste diagnóstico. Mas o teste diagnóstico é justamente para isso, para nós conhecermos o nosso formando, né? Saber se ele vai ter mesmo, se ele está com o mesmo entusiasmo desse primeiro dia, se ele vai poder ter esse entusiasmo lá no final, seja a formação de 25 horas, de 50 horas, de 150 ou de 3.000. Essa observação o formador tem que fazer na primeira sessão. Isso é fundamental. Muda. Temos problemas? Sim, temos problemas. Nós nunca imaginávamos. Eu estava no meio de uma formação, aliás, estava no meio do estágio, quando, dia 13 de março de 2020, quando aconteceu o confinamento. E eu estava exatamente no final do meu estágio. E olha, amanhã já não vem mais, amanhã já não tem, amanhã fecha tudo. Claro, as coisas mudam, as coisas acontecem, mas o formador, via de regra, em tese, em tempos normais, normatizados, o formador, nesse primeiro dia, ele já sabe quem é quem. E ele já sabe quem ele vai ficar mais perto, mais tempo, ou quem ele vai deixar mais livre para gerir a sua própria formação. Claro que com ele sempre ao pé, não é? Mas isso é função do formador na primeira sessão. Só me digam uma coisa, deu para perceber quem está aí comigo? Deu para perceber para vocês poderem agora partilhar as coisas comigo com mais tranquilidade? Deu para perceber? Alguém me diga se vocês conseguiram perceber o que eu falei? Sim, só dizer sim ou não. Sim ou não. Eu já sei, eu percebi. Sim, ok.
Ok. Então, é assim. Agora vocês já sabem, por favor, quando eu publicar as minhas formações, as formações que eu trabalho, por favor, partilhem com 3 amigos de vocês, mas com 3 amigos que vocês saibam que vão ter interesse. Ou com 3 amigos que vão partilhar para 3 amigos. Tá bom? Façam isso que vocês vão me ajudar muito. E nós vamos conseguir fazer um belíssimo trabalho. Nesse momento, atenção, estou a publicitar gestão de organizações sociais do Centro de Psicologia e Formação. Já está no meu, obrigada, já está no meu feed, tanto do Instagram quanto do Facebook. E vocês sabem que podem falar comigo a hora que vocês quiserem. Eu estou sempre, na maioria das vezes, imediatamente eu respondo depois, mas eu sempre respondo. Agradeço por vocês estarem aqui comigo, foi muito bom, eu queria mesmo falar isso com vocês, queria mesmo dizer qual é o meu trabalho e por que é que eu fico, né, nessa coisa de pedir para partilhar, tá bom? Obrigada, boa noite, bom final de semana. Eu ia dizer com quem eu não falar, mas eu falo com quase todos vocês, quase todos os dias, né? Então, antes do Natal, a gente se fala mais, tá bom? Muito obrigada, um beijo e boa noite, bom fim de semana. Tchau!